Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais um super tema que é os efeitos de um pH desequilibrado para as plantas e também para o solo. Então, antes de estar começando o vídeo, já peço para que você deixe seu like, caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Mas antes de estar começando aqui o conteúdo, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o CAIS. O que é o CAIS? O CAIS é o curso de análise e interpretação de solos. É para você que quer aprender tudo o que envolve o processo de adubação, de análise de solo, de correção de solo, incluindo o processo de calagem e muito mais. Saber todos os aspectos que envolvem esses três fatores, como eles estão interligados e qual a importância deles para uma produção agrícola de sucesso. Para você saber mais, é muito simples, só clicar no primeiro link aqui na descrição. Clicando no primeiro link aqui na descrição, você é direcionado lá para o nosso site, onde você vai ter todas as informações e lá ter uma condição especial para você, somente para você que está assistindo o vídeo aqui com a gente. Então não perca tempo, clica agora no primeiro link aqui da descrição. Basicamente, o pH do solo, ele desempenha um papel que é crucial na saúde e também no desenvolvimento das plantas. Por quê? Porque ele influencia diretamente a disponibilidade de nutrientes e também a atividade microbiana no solo, impactando o bom desenvolvimento na cultura presente naquele local. E quando o pH ele está fora do intervalo ideal, sendo este o ácido ou então o alcalino, as plantas elas podem estar sofrendo ali diversos problemas, sendo esses que acabam comprometendo o crescimento e também a produção dessas mesmas. No primeiro tópico, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é o pH do solo. Então vem comigo. Basicamente, o pH do solo ele é uma medida de acidez e alcalinidade, variando numa escala que vai de 0 até 14, sendo basicamente um pH abaixo de 7 considerado um solo ácido, um pH igual a 7 considerado um solo neutro e um pH acima de 7 considerado um solo alcalino. Claro que isso tem umas subinterpretações dentro disso. Então, por exemplo, um pH de 6,5, um pH de 6, ele muitas vezes pode ser considerado ainda um solo neutro, ou então um pH de 7,5, um pH até mesmo ali de 8, alguns casos pode também ser considerado ali um pH considerado neutro. Então, isso vai depender muito da questão da interpretação. Não é exatamente, especificamente, essa escala, mas existem aí algumas subinterpretações dentro disso. A maioria das plantas cultivadas, elas preferem solos com pH entre 6 e 7,5, que é o que eu falei anteriormente, que é uma escala ali considerada ainda um pH neutro, que é o intervalo ideal para absorção dos nutrientes por meio das plantas. Só que, no entanto, quando o pH ele se desvia desse intervalo, surgem alguns problemas que podem estar afetando seriamente a saúde das plantas. Começando, vou falar sobre os efeitos de um solo muito ácido. Os solos ácidos, né, que são solos com pH abaixo de 6, eles são muito comuns em muitas regiões agrícolas. Embora algumas plantas, como por exemplo ali, os mirtilos, as batatas, eles podem se adaptar a esse tipo de solo, a maioria das culturas elas apresentam ali uma dificuldade de desenvolvimento desses ambientes. E eu vou estar falando agora algumas características que envolvem os efeitos de um solo muito ácido. Começando pela toxidez de alumínio e manganês. Então, em solos ácidos, os níveis de alumínio, os níveis de manganês, eles podem se tornar tóxicos para as plantas. O alumínio, em especial, ele acaba interferindo ali no crescimento das raízes, reduzindo sua capacidade de explorar o solo em busca de água e também de nutrientes.
Outro ponto que é a redução na disponibilidade de fósforo. Então, o fósforo ele é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. Nos solos ácidos, por exemplo, o fósforo ele acaba se tornando insolúvel, ou seja, as plantas elas não conseguem estar absorvendo ele mesmo que ele esteja presente. O outro ponto é a atividade microbiana reduzida. Então, a acidez excessiva ela também afeta ali a vida microbiana no solo. Bactérias benéficas, como por exemplo aquelas que são responsáveis pela fixação de nitrogênio, elas são menos ativas nos solos ácidos, o que acaba prejudicando o ciclo natural dos nutrientes. Agora eu vou falar sobre os efeitos de um solo muito alcalino. O alcalino são solos com pH acima de 7,5 e eles são considerados ali alcalinos, podendo estar prejudicando as plantas. E as principais consequências de um pH elevado eu vou estar comentando agora. Começando pela deficiência de micronutrientes. Então, os solos alcalinos, alguns micronutrientes, como por exemplo o ferro, o zinco, o manganês, o cobre, eles podem estar se tornando menos disponíveis ali para as plantas, e isso pode estar levando a alguns sintomas de deficiência, como por exemplo folhas amareladas, né, também denominada de clorose, e também um crescimento atrofiado da planta. Outro ponto que é a baixa disponibilidade de fósforo. Então, assim como nos solos ácidos, o fósforo ele também se torna menos disponível ali em solos alcalinos, o que pode estar afetando diretamente o desenvolvimento das plantas. Outro aspecto que é o acúmulo de sódio. Então, em alguns solos alcalinos, o excesso de sódio ele pode ser um problema adicional e o sódio em excesso ele acaba interferindo ali diretamente na absorção de água pelas plantas e também pode estar causando alguns sintomas de toxicidade, como por exemplo a necrose na borda das folhas. Agora, nesse próximo tópico, eu vou estar falando um pouquinho sobre os sintomas visíveis de um pH desequilibrado. Primeiro sintoma visível que é a clorose nas folhas. Então, folhas amareladas, especialmente nas partes mais jovens das plantas, elas podem ser um sinal ali de deficiência de ferro ou até mesmo de manganês, o que pode ser causado principalmente por um solo alcalino. Outro ponto que é o crescimento reduzido, solos ácidos eles podem estar afetando o desenvolvimento das raízes, limitando o crescimento da planta como um todo. Outra questão que é o murchamento e a necrose. Então, em casos de toxicidade por alumínio ou manganês, as folhas elas podem estar apresentando ali um murchamento, escurecimento e até mesmo necrose nas bordas. E o outro sintoma visível que são as flores e os frutos mal formados. Então, a falta de nutrientes devido ao pH desequilibrado, ele pode estar afetando ali a formação tanto de flores quanto de frutos, resultando numa baixa produtividade e também qualidade. E agora, nesse último tópico, eu vou estar falando como está corrigindo o pH desse solo. Começando pelo solo ácido, que pode ser corrigido por meio do processo de calagem. Então, a aplicação do calcário é a solução mais comum para estar corrigindo ali os solos ácidos. O calcário ele aumenta o pH, neutraliza a acidez e fornece o cálcio e também o magnésio. Já para o solo alcalino, pode ser aplicado o gesso agrícola ou então o enxofre. Então, tanto o uso do gesso agrícola quanto do enxofre pode estar ajudando a reduzir o pH, tornando o solo mais adequado para as plantas, e esses materiais eles promovem a acidificação do solo ao longo do tempo.
Com isso, manter o pH do solo dentro do intervalo adequado é ideal para estar garantindo ali a disponibilidade de nutrientes e o desenvolvimento saudável das plantas. Com isso, através de uma análise de solo regular e da aplicação de práticas corretivas, é possível sim estar otimizando o pH do solo, melhorando a produtividade e também a qualidade das culturas. Com isso, o equilíbrio do pH ele é um dos pilares para uma agricultura bem-sucedida e também sustentável. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, opinião, sugestão, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, caso não for inscrito, se inscrever aqui no canal e conferir a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, cursos, materiais, livros, e-books. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, também estão todas aqui embaixo. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.